A paz do Senhor, meus irmãos, alunos da ITADEF, turma do Rio Vermelho. Tá? Estamos entrando em contato através desse vídeo, né? É um protótipo aí para ver se nós podemos ter uns encontros aí para relembrar assuntos teológicos, ok? Dentro desse momento de reclusão, ok? Lembrando os irmãos que nós havíamos visto no início do ano a Teologia Sistemática 1, alguns assuntos bastante relevantes, e havíamos dado início à Teologia Sistemática 2 com assuntos sobre angelologia. E dando continuidade, né, neste vídeo, é óbvio que é um vídeo bastante básico. Posteriormente a escola vai traçar um plano para nós retomarmos aí esses encontros, né, isso posteriormente, mas para nós darmos continuidade, né, darmos uma certa continuidade aos nossos estudos. Vamos ter assim alguns vídeos, né, retomar alguns assuntos, relembrar, né, para que os irmãos possam ter um momento de estudo também nesse período de reclusão, e é bom, né? É um momento bom para nós matarmos saudade aí, embora não presencial, embora não seja um vídeo ao vivo, seria também interessante, né? Mas estou passando aí para deixar essa mensagem para os irmãos aí. Acerca da antropologia, tá? As definições, existem duas, né, para antropologia. Não é um termo exclusivo da teologia, como nós já havíamos comentado sobre outros termos, né? Ele também é utilizado para o ensino secular, né? Então a antropologia em si é uma disciplina que estuda o ser humano no seu contexto geográfico, cultural, social e religioso. E existe também a antropologia bíblica, né, que é uma disciplina que apresenta como o texto bíblico trata o ser humano. Tá? E nós vamos ver alguns assuntos, ok? Em vídeos separados, obviamente, até pelo tempo, para não ser uma coisa muito longa, muito enfadonha. Mas o primeiro deles que eu queria deixar para vocês agora era falar, dentro da antropologia, sobre a origem do homem. Né? Estudando a etimologia da palavra, antropologia, ela se deriva de duas palavras gregas, que é antropos, que fala de homem, e a logia, né, que é um tratado, que é estudo, ok? Discurso, razão, né? E estuda a antropologia bíblica, estuda acerca do homem no que se refere da sua origem, natureza, queda e pecado. Nós vamos falar um pouquinho neste vídeo acerca da origem, certo? Um pouquinho neste vídeo acerca da origem do homem, ok? O homem, quanto à sua origem, né, a Bíblia ensina que Deus é o criador da raça humana. Então Deus criou o homem do pó da terra. E para falar sobre a criação do homem existem três termos, ok? Do hebraico, que estão nos capítulos 1 e 2 de Gênesis e que falam sobre esta criação do homem, da origem do homem. A primeira palavra é bara, né, que define a criação como algo, a criação do homem como algo raro, né, novo, maravilhoso. Uma segunda palavra também que é azar, né, que significa formar, construir, preparar, edificar. E uma terceira palavra que significa formar, que no sentido de dar forma, e moldar, no sentido de colocar num molde, fazer um molde. Né? Então Deus Trino disse, façamos o homem, ou seja, a palavra assar, né? Lá em Gênesis 1, 26, esse algo novo, raro, maravilhoso. Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 27, né, nós lemos criou, ou seja, ele formou, né, a palavra bara, Deus pôs o homem. E em Gênesis 2, 7, está registrado, então formou o Senhor Deus ao homem, que é Yatzar, ok? Quer dar forma, que moldou o homem. Né? Deus criou o homem conforme a sua imagem, 1,26. Né?
o criou como algo novo, maravilhoso, né? 1:27, e ele moldou o homem do pó da terra como um oleiro forma um vaso. Deus deu o molde, emoldurou o homem, deu forma ao homem. Gênesis 2:7. E o sopro de Deus, né, identifica o homem com a sua queda e redenção, bem como o identifica com o Criador e o plano de Deus para com ele. Eu quero falar sobre alguns tópicos. Na realidade, vou falar sobre 4 deles, aqui desse estudo que a gente escreveu, né, que a gente pesquisou. Tem também alguns vídeos ali, alguns slides. Posteriormente a gente passa para vocês, ok? Mas eu queria falar com vocês acerca desses 4 tópicos dentro da origem do homem. O primeiro deles, que a criação do homem como resultado de um propósito do Deus Trino. Lembra que nós comentamos acerca das pessoas da Trindade, com as suas pessoalidades, as suas personalidades. Cada um deles é pessoal, cada um deles tem a sua personalidade, cada um deles é um ser diferente, né? Tanto Deus, o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, né? Nós estudamos a particularidade de cada um deles, né? Então nós sabemos que eles são pessoas e eles se comunicam. Lembra que nós comentamos sobre isso, sobre um Deus que se comunica, né? E por isso nós temos necessidade também de ter comunicação, comunhão, porque o nosso Deus é um Deus que se comunica e é um Deus que tem comunhão, ok? Então este é o resultado do propósito do Deus Trino, a criação do homem. Está lá em Isaías 43, versículo 7. Os criei para a minha glória. Então o homem foi criado para a glória de Deus. A criação do homem é para glória de Deus. Segundo, a criação do homem é resultado do conselho da Trindade divina. Gênesis 1:26, façamos ao homem, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? Ou seja, está no plural, é um diálogo. Né? Deus dialogando entre si, né? Acerca da criação do homem. Ok? Então é resultado do conselho divino, da Trindade, do Deus Trino. Certo? Terceiro tópico. A criação do homem por Deus foi um ato direto. Né? Foi um ato direto. Nós chegamos a comentar isso nas nossas aulas. Não é? Porque no meio da criação, enquanto Deus criava, né, nós falamos também acerca da ação de cada um, né, das pessoas da Trindade e a sua função ou a sua ação dentro da criação, né, que todos os seres viventes ou seres criados por Deus na criação, eles são tirados da sua própria natureza. Lembra que nós comentamos sobre as naturezas, né? Por que os animais não habitam lá nos céus? Por que os anjos não moram lá da nossa casa, não compram a casa do lado? Por consequência da sua natureza. Os animais só têm a natureza terrena, animais, plantas e peixes, aves têm a natureza da terra, foram criados com essa natureza, não têm uma natureza espiritual divina, né? E os anjos, ao contrário, têm a natureza espiritual, foram criados naquele ambiente espiritual e não têm essa natureza terrena. Nós possuímos as duas naturezas por consequência desta criação especial que Deus deu, deste molde especial que Deus nos fez, temos as duas naturezas. Né? E Cristo também possui as duas, ele era o Verbo, ele estava lá na criação como Verbo. Né? Ele era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está lá em João, no 1º capítulo, na narração em que Deus se fez carne, ou seja, Deus se despiu da sua deidade, né? E se vestiu da mortalidade humana, dessa natureza humana, né? Para provar conosco e cumprir toda a vontade de Deus para a redenção do homem. Ok? Então, é um ato direto de Deus. Né? Lá em Gênesis, no 1º capítulo, no versículo 20, disse também Deus, povoem-se as águas, né, de enxames de seres vivos, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Porém, em relação ao homem, a simples declaração, criou Deus, pois, o homem, a criação do homem foi um ato direto, né? Não imediato, foi um ato direto de Deus. Deus o criou diretamente, não mandou que surgisse, se formasse de nenhuma daqueles objetos, daqueles ambientes, mas o próprio Deus formou o homem. E o homem é o apogeu da criação de Deus. O homem é chamado de a coroa da criação, ou seja, é o mais importante na criação. Quando Deus cria o homem como a parte mais importante da criação, né? Ser humano na Bíblia, né? Existem algumas palavras-chave do Antigo Testamento. Uma delas é a palavra Ishar, né? Homem e mulher, o ser humano como indivíduo, em distinção dos animais. Né? E disse o homem, né? Está afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa ou Ishar, porquanto foi tirada do varão, né? Que é a individualidade, né? Relacionamento. Né? Então o homem